Bom, gente, nesse vídeo nós vamos ver um total de 15 questões de matemática, né? Então, nós temos aqui questões envolvendo porcentagens, questões que falam sobre proporção, grandezas proporcionais, e nós temos também aqui questões sobre sistema de equações. Sistema de equações. Então, na hora que você for ver o vídeo, você vai parar o vídeo, tentar resolver a questão primeiro e depois assistir a resolução para ver se você acertou. Bom, então vamos lá para a primeira questão. Questão número 1. Os departamentos A, B e C de uma empresa de tecnologia do estado do Ceará devem receber a quantia de R$850 mil para melhorias de cada departamento. Por razões estratégicas, A deve ficar com a mesma quantia que os departamentos B e C juntos, e B deve receber R$50 mil a mais que C. Nessas condições, temos que... Bom, então nós vamos anotar todas as informações que foram dadas aqui, tá? Para ficar mais organizado, para a gente poder achar o valor de cada um deles. Mas observe uma coisa, gente. Olha só o que está dizendo. Que o A, ele vai ficar com a mesma quantia que o B e o C juntos. Então, é como se eu pegasse o total, que é 850, dividisse em duas partes. Uma parte vai ser para o B e outra parte vai ser para o B, uma parte vai ser para o A e a outra parte vai ser para o B mais C. Então, se o A vai ficar com a mesma quantia que o B mais C, A vai ficar com a metade, que é 425, e B mais C vai ficar com a outra metade, que é 425. Então, a gente já sabe que a parte do A é 425 mil, que já é a nossa resposta aqui, letra E, ok? Mas vamos achar o valor de B e C. A gente sabe que B mais C é 425. E a gente sabe também que o B vai receber 50 a mais do que o C. Então, o B... ele vai receber o valor que o C vai receber, mais 50. Então, vamos fazer uma substituição. Olha, o B nós vamos substituir por C mais 50. Então, vai ficar C mais 50 mais C é igual a 425. Então, 2C é igual a 425 menos 50, que dá 375. Então, C é 375 dividido por 2, que dá 187,50. Esse é o que o C vai receber. O A a gente já tem que é 425, né? E o B, ele vai receber 50 a mais do que o C. Então, ele vai receber 187,50 mais 50. Então, o B receberá 237,50. Aí, observe que as alternativas A, B, C e D realmente estão erradas, né? Porque C vai receber 187,50, não tem essa opção. Na verdade, aqui a gente tem que multiplicar por 1.000, né, gente? Então, daria 187.500, né? E o B é 237.500, que também não tem. Então, a resposta realmente é letra A. Questão número 2. A caixa d'água de uma descarga acoplada a um vaso sanitário contém dois dispositivos, A e B, que, acionados, liberam no vaso, respectivamente, 10 ou 5 litros de água. Durante a semana, eles foram acionados individualmente num total de 240 vezes, gastando 2.100 litros de água. A quantidade de vezes que o dispositivo B foi acionado é...
Bom, então o dispositivo A e o B, os dois juntos, foram acionados 240 vezes. Então, A, que é a quantidade de vezes que o dispositivo A foi acionado, mais B, que é do dispositivo B, vai dar um total de 240. Para cada vez que o dispositivo A é acionado, é liberado 10 litros de água. E para cada vez que o dispositivo B é acionado, é liberado 5 litros de água. O total liberado de água foi de 2.100. Então, a quantidade do A vezes 10, né? Porque para cada vez que ele é acionado é liberado 10, mais 5 vezes do B é igual a um total de 2.100 litros. Então, nós temos aqui duas equações com duas variáveis. Resolvendo esse sistema de equações, nós vamos encontrar, né, o valor A e o valor B, que é o número de vezes que cada dispositivo foi acionado. Bom, agora como resolver o sistema? Quando a gente tem uma equação, se eu multiplicar ou dividir todos os termos de uma equação por um determinado número, não altera essa equação. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa primeira equação aqui e multiplicar por 10. Existem outras maneiras, tá, gente? Eu poderia multiplicar por um outro número, eu poderia pegar outra equação e dividir por algum número, tá? Eu optei por multiplicar por 10, mas existem outras formas. Então, multiplicando por 10, vai ficar 10A, mais o B vezes 10, 10B, é igual a 240 vezes 10, 2.400. Outra coisa que nós podemos fazer quando a gente tem um conjunto de equações é somar ou subtrair os membros. Primeiro membro, que é o que vem antes da igualdade, segundo membro, que é o que vem depois da igualdade. Então, nesse caso aqui, eu vou subtrair essas duas últimas equações. Então, 10A menos 10A dá 0. 5B menos 10B menos 5B. Poderia ser a segunda menos a primeira também, tá, gente? 2.100 menos 2.400 menos 300. Então, B é igual a 60. Então, o número de vezes que o dispositivo B foi acionado é letra A. E se pedisse do dispositivo A, seria 240, que é o total, menos 60. Então, a resposta seria 180, ok? Então, como está pedindo B, a resposta é 60, letra A. Questão número 3. Um escritório utiliza uma fragmentadora de papéis que corta em tiras muito finas documentos cujo conteúdo não se deseja tornar público. Suponha que a fragmentadora desse escritório só aceite uma folha por vez, sendo capaz de fazer sua função a uma velocidade de 3 metros por minuto. Sendo assim, para que um documento de 25 folhas seja fragmentado, levando em consideração que cada folha desse documento tem comprimento de 30 centímetros, o tempo mínimo para realizar a completa fragmentação desse documento é de quanto tempo que vai gastar? Bom, gente, então olha só, vamos ver o comprimento total que precisa ser fragmentado. Cada folha tem 30 centímetros e eu tenho um total de 25 folhas. Então, 25 vezes 30 centímetros é o total que vai ser fragmentado. 25 vezes 3, 75, com mais um zero, 750 centímetros. 750 centímetros. Aí a velocidade dela é de 3 metros por minuto. Então, o que nós vamos fazer aqui? Uma proporção, tá bom? Uma proporção. Então, nós temos o comprimento e temos o tempo. Eu vou resolver pela regra de 3, tá bom? O comprimento é de 3 metros em 1 minuto. Aí as alternativas, gente, observe que os minutos, tá vendo? Não tá um minuto cheio, tá quebrado, não é?
Tá 1 minuto e 40 segundos, 2 minutos e 20 segundos. Então, eu vou colocar esse tempo em segundos. Depois a gente faz a transformação no final. E aqui, como o comprimento está em centímetros, 750 centímetros, eu vou colocar o comprimento todo em centímetros também. Ah, Ju, mas eu posso colocar em metro? Pode. Posso deixar o tempo em minuto? Pode também. É outra maneira de fazer, tá bom? Então, a velocidade dela é de 3 metros por minuto. 3 metros são 300 centímetros em 60 segundos. E para, então, fragmentar um total de 750 centímetros, quanto tempo que vai gastar? Aí, gente, é só você observar aqui a proporção. Vamos simplificar aqui primeiro no comprimento por 10, olha, para ficar com os números menores. Daria até para simplificar mais, mas nem tem necessidade, tá? Olha, o 60 é o dobro de 30, certo? Aí, o tempo, pensa bem, o tempo e o comprimento são grandezas diretamente proporcionais, né? Porque quanto maior a quantidade de documentos, né, maior o comprimento, mais tempo vai gastar. Então, quando o comprimento é 30, o tempo seria 60. Então, se o comprimento for 75, quanto que vai ser o tempo? Se aqui dobrou, gente, então aqui é proporcional, também vai dobrar. Então, x é igual a o dobro de 75, que é 150. Só que isso aqui está em segundos. A questão está com a resposta em minutos e segundos, né? 150 segundos são 2 minutos, que dá 120 segundos, com mais 30 segundos. Então, a resposta certa é letra C. Questão número 4. A emergência de um hospital consegue atender 90 pacientes, utilizando 8 leitos em 24 horas. Se o hospital desejar, através de uma reforma, ter capacidade para atender 540 pacientes a cada 36 horas, quantos leitos extras devem ser construídos para satisfazer a nova demanda? Bom, então aqui, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir a questão em duas proporções, tá? Porque eu acho que fica mais fácil a gente pensar dessa maneira, dividindo as proporções. Então, olha só, para atender 90 pacientes, eu vou esquecer as horas por enquanto, tá? O tempo de atendimento. Para atender 90 pacientes, eu preciso de 8 leitos. Então, para atender 540 pacientes, eu vou precisar de quantos leitos? Olha, considerando que seria no mesmo prazo de 24 horas, tá? Por enquanto. Vamos pensar aqui. É uma proporção, né? E essa proporção é direta. Por quê? Porque quanto mais pacientes eu vou atender, mais leitos eu preciso, né? Então, a quantidade de pacientes aqui, gente, de 90 para 540, ficou multiplicado por 6. Então, a quantidade de leitos, o que tem que acontecer? Tem que ficar multiplicado por 6 também. Então, para atender 540 pacientes, eu preciso de 8 vezes 6, 48 leitos. Mas isso seria num prazo de 24 horas, né? Eu não estou considerando as horas. Agora, vamos lá. Vamos na outra parte. Para atender os pacientes em 24 horas, são necessários 8 leitos. 8 não, desculpa. São necessários 48, né? Que foi o que nós encontramos aqui. Para os 540 pacientes, né? 48 leitos. E se for a cada 36 horas, de quantos leitos eu vou precisar? Então, a cada 24 horas, eu preciso de 48 leitos. E se for a cada 36 horas, de quantos leitos eu preciso? Olha, a quantidade de leitos e a quantidade de horas também são grandezas proporcionais. Só que aqui, gente, as grandezas, elas são inversamente proporcionais.
Por que é inversamente proporcional? Porque pensa comigo aqui, se vai ser a cada 24 horas, eu preciso de uma quantidade de leitos. Se eu vou aumentar a quantidade de horas a cada 36 horas, é num prazo maior, então eu vou precisar de menos leitos, né? Se a cada 36 aumentou o prazo, eu preciso de menos leitos. Então, nesse caso aqui, nós temos grandezas inversamente proporcionais. Então, na regra de 3 inversa, a gente não multiplica cruzado, a gente multiplica sem cruzar, né? Então, fica 36x é igual a 24 vezes 48. Então, x é igual a 24 vezes 48 dividido por 36. Então, vamos simplificar aqui. Não tem necessidade de você ficar multiplicando 24 por 48, tá, gente? O 48 e o 36 dá para simplificar por 12. Dá 4 e dá 3. E o 24 por 3 dá 8. Então, o x é igual a 8 vezes 4, desculpa, que dá 32. Então, eu preciso de um total de 32 leitos. Agora, presta atenção, porque tem a alternativa 32 aqui, né? A questão está pedindo a quantidade de leitos extras que precisam ser construídos. Eu já tenho 8. Então, se eu preciso de 32, tira os 8 que eu já tenho. Então, preciso construir 24 leitos. Resposta certa é letra B. Questão número 5. Essa questão é bem interessante. Olha só, vamos lá. A professora Letícia digitou uma prova com 100 problemas de matemática, sendo que 99% eram de aritmética e 1% de geometria. Não contente pelo que havia digitado, resolveu deletar X problemas de aritmética dessa prova. Após a retirada de tais problemas, Letícia notou que 98% dos problemas da nova prova, 98% dos problemas da nova prova eram de aritmética. Qual é o valor de X? Então, vamos lá. Ela digitou um total de 100 problemas. Vamos organizar aqui, gente. Sendo 98% de aritmética e 1% de geometria. Como o total é 100, 99% de 100 é 99, né? E 1% de 100 é 1. Então, dos 100 problemas, 99 eram de aritmética e 1 problema era de geometria. Não contente pelo que havia digitado, resolveu deletar X problemas. Então, gente, se ela deletou X, a prova deixou de ter 100 questões, 100 problemas, e passou a ter 100 menos X, certo? Alguns de aritmética, outros de geometria. Então, ela deixou de ter 100, passou a ter 100 menos X. Após a retirada de tais problemas, Letícia notou que 98% dos problemas da nova prova eram de aritmética. Então, aritmética, 98%. Então, como o total tem que dar 100%, os de geometria, né, passou a corresponder a 2%. Ela deletou somente problema de aritmética. Então, aritmética tinha 99. Se ela deletou X, passou a ter 99 menos X. E o de geometria, que era 1, continuou sendo 1. A pergunta é, qual o valor de X? Olha só, esse total de questões aqui, gente, corresponde a 100%, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Um problema de geometria corresponde a 2% da prova. E 100% da prova é 100 menos X. Certo? Nós vamos fazer uma proporção.
É uma regra de 3 simples, direta, né? Por que é direta? Quanto maior a porcentagem em relação ao total da prova, mais questões tem, né? Então, olha só, o 2% é o dobro de 1. Então, o 100 tem que ser o dobro de 100 menos x. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que 100 menos x é igual a 50. Então, x é igual a 50. Então, ela deletou x questões da prova. Qual é o valor de x? X é igual a 50, letra A. Muita gente erra essa questão e marca 1, né? Porque pensa que de 99 foi para 98. Só que não, gente, tá errado. Por quê? Só que não tá certo isso aqui, por quê? 99% é de um total de 100 e 98% é do total da nova quantidade, tá? Então, a resposta realmente é a letra A. Então, vamos para a questão 6. Gustavo possui certa quantidade de moedas de 1 centavo, 10 centavos, 25 centavos e 50 centavos, tendo pelo menos uma de cada valor. É impossível combiná-las de modo a obter exatamente R$1. Qual é o maior valor total possível para suas moedas? Então, olha só. Ele tem uma quantidade de moedas de 1 centavo, de 10, de 25 e de 50. E ele tem que ter pelo menos uma de cada. Pelo menos uma de 50, pelo menos uma de 25, uma de 10 e uma de 1. Só que ele tem uma quantidade de moedas que, se ele combiná-las, de forma alguma dá exatamente R$1. Então, ele não pode ter, por exemplo, uma de 50 centavos e duas de 25 centavos, porque uma de 50 centavos com duas de 25 centavos daria exatamente R$1. Então, ele precisa ter uma quantidade de moedas de cada tipo, de modo que é impossível dar exatamente R$1. Agora, olha só, ele pode ter uma quantidade que somada dá mais de R$1? Pode. O que não pode é pegar parte delas e combiná-las de modo que dê exatamente 1. Tá? Aí a questão quer saber qual é o maior valor total possível, o maior. Então, como eu quero a maior quantia possível, eu tenho que ter a maior quantidade possível de cada tipo de moeda. Então, nós vamos pensar em cada tipo de moeda separadamente. Então, vamos lá. Na moeda de 50 centavos. Nas moedas de 50 centavos, o máximo que ele pode ter é uma, né? Porque se ele já tiver duas, ele já tem R$1 e não pode ter exatamente R$1. E se ele tiver 3? Se ele tiver 3, gente, ele tem duas. Então, com duas, daria R$1. Então, não pode, tá? Então, a moeda de 50 centavos, ele pode ter somente uma. A moeda de 25 centavos, qual o máximo que ele pode ter? Na moeda de 25 centavos, ele pode ter também só uma. Porque se ele tiver duas de 25 centavos, mais a de 50 centavos, já daria R$1. Então, o máximo é uma, tá? Na moeda de 10 centavos, bom, eu quero o máximo possível. 5 moedas de 10 centavos não pode, porque 5 de 10 centavos com a de 50 centavos daria R$1. 4 pode, né, gente? Porque 4 eu não teria como combinar com a de 25 centavos e nem com a de 50 centavos para dar R$1. Então, 4 de 10 centavos. E da moeda de 1 centavo? Qual é o máximo que ele pode ter? Bom, se eu juntar a de 25 centavos, que vale 25, né? Mais as 4 de 10 centavos. Aí é que daria 65 centavos, né? Ou se eu juntasse, por exemplo, a de 25 com duas de 10, aí daria 45. Então, se eu tivesse 5 de 1, já daria 50 centavos. Que aí junta com 50 centavos daria R$1. Então, não pode. Então, 5 de 1 centavo não pode. Então, o máximo que ele pode ter de 1 centavo é 4, porque se ele tiver mais de 4, daria para combinar com as outras e dar o valor exato de R$1.
Então, quanto que ele vai ter ao todo? Ele vai ter 50 centavos, mais uma de 25 centavos, que dá 25 centavos, mais 4 de 10 centavos, 40 centavos, mais 4 de 1 centavo, que dá 4 centavos. Então, vai dar 5 com 4, 9, 5 com 2, 7, 7 com 4, 11. Então, ele vai ter o máximo de 1,19. Resposta certa, letra C. Questão número 7. Admita que, em dezembro de 2014, uma filha tinha 20 anos e seu pai 50. Em dezembro de 2024, a razão entre as idades da filha e do pai será de... Bom, então vamos organizar isso aqui. Em 2014, nós temos a filha com 20 anos e o pai com 30 anos. 50 anos. A filha com 20 e o pai com 50. Em 2024 são 10 anos depois, né? Então, a filha que tinha 20 agora tem 30 e o pai que tinha 50 agora tem 60. Aí tá pedindo o seguinte, a razão significa divisão entre a idade da filha e a idade do pai. Então, tem que ser na ordem que está no texto. Razão, então, é divisão entre o quê? Entre a idade da filha e a idade do pai. Então, a razão será de 30 sobre 60, que é igual a meio. Resposta certa, letra B. Questão número 8. Num carregamento de 2.000 frutas, 55% são laranjas e 45% são mamões. Se 5% das laranjas e 3% dos mamões estão estragados, quantas frutas estragadas havia nesse carregamento? Quantas frutas estragadas? Então, vamos lá. Quantas frutas estragadas? Em porcentagem, nós temos 5% das laranjas. Então, vai ser 5% de 55% de 2.000, certo? Porque são laranjas, 55% de 2.000 e estão estragadas 5% das laranjas. Então, é 5% de 55% de 2.000. Vamos anotar os mamões primeiro e depois a gente calcula tudo. Então, dos mamões, 3% estão estragados. Então, vai ser 3% de 45% de 2.000. Então, vamos calcular a quantidade total de frutas estragadas. Porcentagem significa que a gente está dividindo por 100. Então, vai ficar 5% de 55% de... é multiplicação, né? De 2.000. Bom, então, vamos simplificar. Olha só, 3 zeros... com 3 zeros. Aí, atenção aqui, gente, 5 vezes 2 aqui no numerador dá 10. Então, 10 com 10. Simplificou. Sobrou 55. Aí, nos mamões, 3% de 45% de 2.000. Aí, vamos simplificar. 3 zeros com 3 zeros. Sobrou aqui embaixo, olha. Atenção. 45 vezes 2 aqui é 90, certo? 90 simplificando com 10 do denominador vai dar 9. Então, 9 vezes 3, 27.
Então, quantas frutas estragadas nós tínhamos? 55 laranjas mais 27 mamões, que vai dar 82 frutas. Letra D. Letra D. Questão número 9. Uma herança de R$42.000 será repartida de maneira proporcional às idades dos herdeiros, que têm 3 e 4 anos. Quanto caberá ao mais novo? Bom, se os herdeiros têm 3 e 4 anos e a herança vai ser dividida proporcionalmente, então isso quer dizer que quem tem mais idade vai receber uma parte maior, é diretamente proporcional. Quem tem menos idade vai receber uma parte menor. Então, como as idades são 3 e 4, é como se a gente pegasse a herança toda, dividisse a herança em 7 partes, e o primeiro vai ficar com 3 partes e o segundo vai ficar com 4 partes. O primeiro filho, né, que é o mais novo, vamos colocar assim, primeiro e segundo, e esse aqui é o mais velho. Né, o primeiro que tá falando aqui no texto, né, gente? O primeiro aqui, olha, 3 anos e o outro 4 anos. Então, o primeiro vai ficar com 3 partes e o segundo com 4 partes. Como a herança total é de 42.000, 42 dividido em 7 partes, cada pedacinho desse aqui vale 6. Quanto caberá ao mais novo? Ele vai receber 6 vezes 3. Um total de 18.000. Resposta certa, letra C. Questão número 10. Um determinado medicamento deve ser administrado a um doente 3 vezes ao dia, em doses de 5 ml cada vez, durante 20 dias. Se cada frasco contém 100 centímetros cúbicos de medicamento, a quantidade mínima de frascos necessários para atender esse doente é... Bom, primeira observação, gente. Aqui está dizendo que a dose está em mililitro e o frasco é em centímetro cúbico. Então, você precisa saber essa relação, que 1 mililitro equivale a 1 centímetro cúbico, tá? Então, como o frasco tem 100 centímetros cúbicos, é mesma coisa de falar que ele tem 100 mililitros. Bom, então ele vai tomar o medicamento 3 doses de 5 ml. Então, 3 vezes 5 é a dose diária, durante 20 dias. Então, esse aqui vai ser o medicamento total que ele tem que tomar, 3 vezes 5 vezes 20, né? Dividido por 100, para eu saber quantos frascos serão necessários, né? 5 vezes 20 é 100, simplifica com 100, então vai dar 3. Então, são necessários 3 frascos, porque o total de remédio que ele vai tomar é de 300 centímetros cúbicos, né? Então, resposta certa, letra B. Questão número 11. Com o aumento dos combustíveis, Paulo resolveu completar o tanque de seu carro com etanol, pois a gasolina estava R$1 mais cara. Se o tanque do carro de Paulo estava com 19 litros de gasolina e ele completou o tanque com 31 litros de etanol, qual era a porcentagem de gasolina no tanque do carro de Paulo? Bom, então olha só, ele tinha 19 de gasolina e ele completou o tanque porque olha, tá dizendo o quê? Que ele tinha 19 e ele completou o tanque com 31 litros de etanol. Então, isso quer dizer que o tanque dele era de, né, o tanque total é de 50 litros, porque 19 com 31 dá 50. Aí eu quero saber qual a porcentagem de gasolina. Então, a pergunta é, 19 litros corresponde a quantos por cento de 50? Né? Então, é só a gente fazer uma regrinha de 3, olha, 50 litros é 100% do tanque e 19 litros é quantos por cento do tanque? Como é uma regra de 3 simples direta, né, as grandezas são diretamente proporcionais, como 100 é o dobro de 50, x,
Olha, aqui é o dobro, x é o dobro de 19. Então, x é igual a 38%. Resposta certa, letra E. Questão número 12. Para vender seus produtos, um comerciante reduziu os preços dos brinquedos em 10%. Depois que houve uma recuperação nas vendas, decidiu restaurar o valor antigo. Sendo assim, o novo preço deve ser aumentado aproximadamente em quantos por cento? Bom, nesse tipo de questão, gente, a gente pode colocar um valor fictício para o produto, tá? Para ficar mais fácil. Então, vamos supor que o produto custava R$100, para ficar mais fácil de calcular. Porque calcular a porcentagem de 100 é mais fácil. Aí o comerciante, ele reduziu em 10%. Então, eu vou diminuir 10%. 10% de 100 é 10. Então, o produto que custava 100 passou a custar 90. Depois teve uma recuperação nas vendas. Aí ele decidiu restaurar o valor antigo. Então, o que ele quer fazer? Ele quer voltar o produto para R$100. Então, a pergunta é, quantos por cento que eu preciso aumentar? Agora aqui, gente, olha, é essa porcentagem aí que a gente precisa calcular, né? Essa porcentagem, ela não é calculada sobre 100, ela é calculada sobre 90. Eu quero saber quantos por cento de 90 que tem que aumentar para chegar no 100. Então, como essa porcentagem vai ser calculada sobre 90, então o valor sobre o qual eu calculo a porcentagem corresponde sempre a 100%. Então, R$90, né, que aqui eu estou considerando reais, é 100%. Quantos por cento que vai ser R$10? Porque se de R$90 tem que ir para R$100, tem que aumentar R$10. Então, eu preciso saber quantos por cento de 90 que dá R$10. É uma regra de 3 simples direta, né? Porque quanto menor o valor em reais, menor a porcentagem. Então, é só multiplicar cruzado. Só que antes disso, gente, na regra de 3, a gente pode simplificar na mesma grandeza. Como 90 e o 10 divide por 10, a gente pode simplificar antes. Então, vai ficar 9 vezes x, 9x, é igual a 100 vezes 1, que é 100. Então, x é 100 sobre 9. Aí, vamos ter que achar porcentagem aqui, né? Aqui já vai dar em porcentagem, tá, gente, o x? Porque o 100% é em porcentagem, então o x também tá. Então, é só dividir 100 por 9. 10 por 9 dá 1, sobra 1. Desce o 0. 10 por 9 dá 1, sobra 1. Aí, aumenta o 0, coloca a vírgula, né? 10 por 9 dá 1, olha só, vai sobrar 1, aqui vai dar uma dízima periódica, né? Então, x é igual a 11,1%. Então, x é aproximadamente 11%. Resposta certa, letra B. Questão número 13. Um comerciante comprou uma peça de tecido de 50 metros por R$5.000. Se ele vender 10 metros com lucro de 50%, 20 metros com lucro de 30% e os outros 20 metros pelo preço de custo, qual será seu lucro total? Quanto que ele vai lucrar ao todo nessa venda? Em porcentagem, né? Porque a resposta aqui, as alternativas, elas estão em porcentagem. Então, não é o valor em reais do lucro. Então, vamos lá. O custo que ele teve foi de R$5.000 para 50 metros. Então, se eu dividir R$5.000 por 50, eu vou achar o valor do metro, certo? Simplifica aqui por 10, 500 por 5 dá 100. Então, esse foi o custo que ele teve por metro. Então, ele vendeu 10 metros com lucro de 50%. Então, vamos lá. 10 metros, se cada metro é R$100, 10 metros é
R$ 1.000. Então, o lucro foi 50% de 1.000. 50% de 1.000 é metade de 1.000, então é R$ 500. Então, com esses 10 metros, ele teve um lucro de R$ 500. Depois, ele vendeu 20 metros com um lucro de 30%. Então, vai ser 30% de quanto? Olha, se cada metro foi R$ 100, 20 metros, R$ 2.000. Então, aqui ele teve um lucro de 30% de 2.000. 10% de 2.000 é 200. Então, 30% é 600. E os outros 10 metros finais, né? Não, 10 não, gente, desculpa. 20 metros, né, finais, ele não teve lucro. O lucro dele foi de 0, né, porque ele vendeu pelo preço de custo, mas ele também não teve prejuízo. Então, o lucro total dele foi de R$ 1.100. Aí eu quero saber, esse lucro corresponde a quantos por cento, né, do custo? Quanto que ele lucrou ao todo? Como o custo total foi de 5.000, então o que nós vamos fazer? 5.000 é 100%. E 1.100 é X, né? Pra gente saber quantos por cento de 5.000 que dá 1.100. Então, nós vamos simplificar 2 zeros com 2 zeros. Então, vai ficar 50x, que é só multiplicar cruzado, porque é uma regra de 3 simples direta, né? 50x é igual a 11 vezes 100, que é só aumentar 2 zeros. Então, x é igual a 110 dividido por 5, que é 22%. Então, o lucro foi de 22%. Resposta certa, letra C. Questão 14. Admita que, para escovar os dentes, seja necessário, em média, 1 litro de água. Caso a torneira permaneça aberta durante toda a escovação, serão gastos, em média, 11 litros, havendo desperdício de 10 litros. Considere uma família de 4 pessoas que escovam os dentes 3 vezes ao dia, mantendo a torneira aberta. Em 365 dias, o desperdício de água dessa família em litros será igual a... Bom, para cada vez que ela escova os dentes, se ela fechar a torneira, ela vai gastar 1 litro. Se ela deixar a torneira aberta, vai gastar 11 litros. Então, vai desperdiçar 10 litros para cada vez que ela escovar os dentes. Então, nós vamos considerar uma família de 4 pessoas que escovam os dentes 3 vezes ao dia. Então, são 12 ao dia, né? Vezes 10, que é o que desperdiça a cada vez que escova os dentes, vezes 365. Porque eu quero saber qual que é o desperdício total em 365 dias. Então, aqui o que nós vamos fazer? Multiplicar, né? Então, vamos fazer 365 vezes 12, que é 4 vezes 3. 2 vezes 5, 10, vai 1. 6 vezes 2, 12, com 1, 13, vai 1. 3 vezes 2, 6, com 1, 7. 5 vezes 1, 6 vezes 1, 3 vezes 1. 0, 8, 13, vai 1, 4. 4.380. Vezes 10, é só aumentar um zero, né? Então, ao todo, o desperdício será de 43.800 litros. Letra B. Questão número 15, última questão. Um reservatório de água que está inicialmente com 60% de sua capacidade é acrescentado 30.000 litros de água, passando o mesmo para 90% de sua capacidade. Dessa forma, podemos concluir que... Qual a capacidade total do reservatório? Bom, olha só,
Como aqui está dizendo que essa porcentagem de 60% é da capacidade toda e os 90% é da capacidade toda, então a gente pode pensar o seguinte: eu tenho 60% da capacidade total e vai passar a ter 90% da capacidade total. Então, essa quantidade de água que foi colocada corresponde a 30% da capacidade total, porque foi o que aumentou, de 60 foi para 90, né? Então, 30% da capacidade total são 30 mil litros. Então, vamos montar a regra de 3. 30% da capacidade total são 30 mil litros. Depois a gente coloca o 1000 lá no final, né, na resposta. Aí tá querendo saber a capacidade total. Então, a capacidade total, que é 100, vai ser quanto, gente? Olha, se 30% é 30, 100% é 100, né? Então, a capacidade total vai ser de 100, só que a gente não tinha colocado 1000 ali, né? Então, é só acrescentar 100 mil litros. Resposta certa, letra C.